queridos seguidores do nosso podcast lindo, maravilhoso, esse programa incrível que fala sobre todo o universo da arquitetura legal. Estamos aqui hoje em novo episódio do Estúdio T Talks. Eu sou Juliana Sisson, arquiteta e urbanista, sócia fundadora do Estúdio T Consultoria e Arquitetura. Ao meu lado, minha querida Pris Amberlan, minha sócia e também fundadora do Estúdio T. E juntas somos hosts deste programa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que gostamos muito, né, Pri? Apresenta pra gente. Vamos lá, então, pessoal. Tudo bom? A gente está aqui no nosso episódio 19 da nossa segunda temporada, né, Ju? Onde a gente agora começou a trazer dois convidados, numa ideia de um bate-papo um pouco mais dinâmico. Então, hoje a gente vai falar de revisão do plano diretor de Xangri-Lá. Resolvemos sair um pouco do nosso mundo de Porto Alegre, né, e permear pelo resto do estado. E a gente hoje tem duas convidadas super especiais. A nossa primeira convidada especial é a Luísa Martins Triste, que é arquiteta e urbanista, especialista em coordenação e compatibilização de projetos de edificação pela Unesc, mestre em dinâmicas regionais e desenvolvimento pela URGS. É servidora da Prefeitura Municipal de Xangri-Lá desde 2018, atualmente lotada na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, onde ocupa o cargo de arquiteta no setor responsável pela aprovação e licenciamento de projetos. Também é integrante da Comissão Técnica do Plano Diretor e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde acompanhou todo o processo da revisão do atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município. Bem-vinda, Luísa. Muito obrigada pela oportunidade e espero que a gente tenha um bom papo. Teremos. Com certeza, né? A gente que agradece tu ter aceito o nosso convite. E a segunda convidada é a Bibiana Fitterman Costa, que é arquiteta urbanista, formada pela URGS em 89, vice-presidente suplente da ASBRS e sócia fundadora da Fitterman Arquitetura, onde desenvolve projetos para o mercado imobiliário há mais de 20 anos. Com forte atuação no litoral do Rio Grande do Sul, participou ativamente do processo de construção e revisão do plano diretor de Xangri-Lá. Bem-vinda, Bibiana. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade também de estar aqui com vocês, nesse programa espetacular que a gente tem acompanhado. Ai, que legal. A gente está bem feliz com a participação de vocês. Acho que teremos uma conversa muito interessante com hoje certeza. Aqui, né? A gente gosta muito desse assunto de plano diretor, ele é um assunto recorrente aqui dos nossos episódios, porque a gente precisa participar ativamente do desenvolvimento da cidade, né, gurias? Não adianta. A gente recentemente teve aí, já saiu a data da audiência de Porto Alegre, acho até importante a gente colocar aqui, pessoal, vai ter audiência pública da revisão do plano de Porto Alegre, a gente tem que participar, né? A gente tem que participar em peso e aí resolvemos trazer vocês aqui também, hoje, neste assunto, porque a revisão do plano de Xangri-Lá foi uma pauta bem debatida, né, gurias? Bem debatida. Ele foi aprovado no final de 23, se não me engano, né? Já tá em vigor. E contem, assim, pra gente... Luísa, conta um pouquinho pra gente qual foi, assim, as mudanças que a gente teve aí, significativas do outro plano para esse. Então, eu acho que a gente pode dividir as mudanças em dois grupos, né? As mudanças polêmicas e as mudanças importantes. Adoro as assim. Polêmicas, gente. Porque, não que as polêmicas não sejam importantes, mas às vezes elas não são tão mais importantes no plano, né? Eu acho que o plano novo, pela primeira vez, ele olhou para um aspecto de mobilidade que o município nunca olhou. Ele conseguiu incorporar questões ambientais, questões relacionadas já pensando em um saneamento, né? Ele criou todo um acompanhamento e um sistema de gestão municipal que foca em parâmetros e indicadores de desempenho, que entra desde densidade demográfica até o uso de uma energia sustentável na edificação. Arrasaram. Como também mobilidade, questão das ruas caminháveis, né? Então, tem uma série de questões relacionadas a ambiência urbana que entraram no novo plano que o plano anterior nem cogitava. O nosso plano anterior, ele era muito relacionado aos parâmetros só, né? O que é a taxa de ocupação, o índice construtivo e tudo mais. E agora esse incorpora uma série de outras coisas, né? Também teve a questão dos usos, porque a gente tinha uma divisão muito clara ali na praia, né? De que a Paraguaçu em direção ao mar só podia casa. É verdade, a gente tinha isso mesmo, né? E casa do tipo... não estou dizendo que agora pode prédio, não é que pode prédio, é uso, né? Tô falando de uso. Porque agora tu pode ter um escritório, tu pode trabalhar em home office, porque a gente tinha... Por exemplo, a gente teve um caso de uma pessoa que queria investir na Bolsa,
e ela queria um alvará para trabalhar com investimentos na bolsa. E a gente não podia dar viabilidade, porque só podia uso residencial naquela área. Nada a ver, né? Só que não gera impacto nenhum, né? Na verdade, é o que a gente aqui em Porto Alegre chama de atividades inócuas, né? É isso, né, gurias? Eu acho que é a mesmo parâmetro. Que, na verdade, é aquele tipo de atividade que não adensa, não traz problema, não gera, né... Impacto urbano, né? Então, nada mais justo do que realmente acontecer isso. Exato. Então, teve desde essas alterações que foram extremamente importantes para o dia a dia da cidade, né? Há também aquelas alterações mais polêmicas, que talvez houve mais polêmica do que alteração, né? Que se fala muito na verticalização da cidade, né? Do plano anterior para o atual, em termos de verticalização, isso mudou em 4 pontos. Que foi onde era o antigo Hotel Banrimar, na Praça Central de Rainha do Mar, na antiga colônia de férias da CE. Sim. No antigo Hotel Termas. Na Orla. Na Paraguaçu. Na Paraguaçu Central. Me corrija se eu estiver errado. Não, mas na Paraguaçu Central já podia. Já podia. Mas teve ali na Orla, não tem? Tem, então, sim. Não, mas na Orla só pode nesses 4 pontos. 4 pontos. Então tá, é bom a gente deixar isso bem claro, que não é toda a Orla, né, gente? Não. É interessante, não, a Orla continua com 2 pavimentos. É interessante porque isso foi em cima de um estudo para criar pontos estratégicos de desenvolvimento, né? Para realmente, assim, diluir a cidade e criar pontos de descentralização ou pequenos centros para atender as populações, né? Então, só te interrompi para... Não, tá ótimo. Não, mas enriquece, porque a Bibiana foi uma pessoa que ela acompanhou todo o plano e quando a gente estava lá estudando ainda o plano, a Bibiana também estava estudando já para um empreendedor, né? Então ela ia lá e dizia assim, mas e nesse terreno aqui, isso aqui, esse tipo de projeto especial, como é que dá? Então muitas das dúvidas que a gente também teve e teve necessidade de detalhar durante a lei ou na regulamentação, vieram dos estudos que ela foi fazendo, assim. Que legal, foi meio, Bibi. Ela trazia as dúvidas, né? Sim. Bibi, eu acho que esse ponto é bem importante que a Luísa trouxe aqui. O fato da participação da equipe técnica na gestão e no desenvolvimento do plano diretor novo. Que a gente sabe que isso aqui foi alguma coisa... Aqui em Porto Alegre, pelo menos, que nós temos esse exemplo recente, foi largamente falado, discutido, né? Criticado, enfim, críticas boas, ruins, whatever. Conta pra gente o quanto essa tua participação, né, vamos lá, que a Luísa colocou aqui, trouxe essas melhorias pro plano. Eu acho que a gente acabou, em cima de estudos que a gente estava fazendo de áreas para empreendedores, a gente acabou construindo junto algumas coisas que até não estavam claras, porque a gente sabe que um plano diretor não se constrói assim tão facilmente e que depois que a gente termina o texto, eventualmente ficam dúvidas, ficam pontos em aberto. Sim. E como a gente já estava trabalhando e já estava estudando em cima disso, teve muita coisa que a gente antecipou. Então, eu acho que teve muita coisa que a gente construiu e foi sugerindo coisas na construção do plano, né? Que ajudaram nesse quesito. Que legal. Que legal. Porque eu tenho uma percepção, não sei tu, Pri, e Luísa também me corrija se eu estiver errado, mas que quando a gente está do lado de trás do balcão, né? Quando a gente é a prefeitura, a gente fica muito tentando corrigir o que está latente, né? Então, essa entrada do corpo técnico no plano, ele consegue dar a visão do futuro da cidade, né? Porque a gente entende do mercado, a gente sabe o que está vindo, desenvolvimento, quanto que isso vai afetar na comunidade. E veja bem, eu acho muito legal, porque agora me parece que vocês tiveram um olhar muito mais para a pessoa, efetivamente, no plano diretor, que antes era uma coisa muito da edificação, né? Então, assim, que legal, né, Pri? A gente conseguir juntar essas duas coisas, o arquiteto conseguir trazer para dentro da prefeitura aquele olhar de futuro para conseguir agregar as duas coisas. Acho maravilhoso isso. Essa questão que tu trouxe do olhar para a pessoa é bem importante, porque eu acho que é muito legal que eles tenham trazido um profissional, né, o Benami, para fazer o plano diretor, que é uma pessoa extremamente qualificada e que foi um plano que não foi trabalhado em cima do nada. Então, ele foi realmente estudado em cima de um diagnóstico que foi muito trabalhado, né? Então, tem toda a parte dos encontros, toda a parte
das oficinas que foram feitas, oficinas, até a Luísa tem mais propriedade para lembrar das oficinas, né? Eu sei que foram, se não me engano, 6 oficinas, né, Luísa? 6 oficinas. Temáticas e regionais, e depois a apresentação do diagnóstico em cima dessas oficinas, então que trouxe todas as problemáticas, né, em todos os âmbitos, assim, no ambiental, na mobilidade, né, complementando o que a Luísa falou, que eu acho que foi importante e que realmente é um plano para pessoas, não é um plano regulador, mas é um plano para o município. Que assim, coisa boa. Eu acho que, indo nessa toada do que a Bibiana falou, né, o município, ele, através do arquiteto Elvio, né, começou lá em 2018 conversas com o professor Benami, né, professor da URGS, coordenador do NTU, né, para o desenvolvimento desse plano. Então, o município o tempo inteiro procurou contratar uma equipe qualificada para fazer esse estudo, né? Em 2019, foi assinado convênio com a Universidade Federal, através da fundação, né? E se iniciou esses trabalhos. Então, inicialmente, primeiro foi feito todo um levantamento de dados do que a gente tinha, né? Depois, o que não tinha, eles foram atrás para buscar. Era uma equipe multidisciplinar trabalhando no plano. Além do NTU, participaram junto o IPH, participou junto também a Faculdade de Economia, participou o Lastran, participou uma série de outros núcleos de pesquisa dentro da universidade relacionados a essa multidisciplinaridade que é o urbanismo, né? Então, não foi uma coisa puramente de arquitetos, né? Existiam economistas, existiam engenheiros sanitários, enfim, uma série de outros técnicos aí trabalhando nisso. Aí, depois que eles coletaram esses dados, foram realizadas 6 oficinas no município, 3 delas territoriais, que eles chamaram, então foram em 3 pontos diferentes do município, 3 áreas diferentes, com a população. Foram realizadas 3 oficinas temáticas, que daí foi uma com organizações da sociedade civil, uma só com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e a terceira eu não me lembro se foi com a Câmara Municipal, mas eram 3, assim, que eram... 3 esferas importantes. Isso é legal, as oficinas com a Câmara, é legal. Exato. E daí, depois, se coletou, então, as informações do que essas pessoas queriam. Claro que na comunidade, às vezes, vem coisas assim, eu quero que tenha luz no meu poste, né? Mas vem coisas Sim, a gente tem que conseguir filtrar, né? Exato. Vem coisas do tipo, olha, eu quero que tenha transporte público coletivo, né? Falta parada de ônibus, falta acessibilidade na calçada. Então, vem coisas que são mais relacionadas ao plano, assim. Então, eles pegaram todas essas informações, filtraram e fizeram um prognóstico. Em 2020, a gente fez a apresentação pela primeira vez do prognóstico, era o início da pandemia. Acho que foi no inverno de 2020 que a gente fez lá a primeira apresentação do prognóstico. Aí veio a pandemia, enfim, a gente não pôde mais realizar as audiências. Sim. A URGS ficou fazendo os estudos que precisava. O Ministério Público embargou o plano pela primeira vez, o Ministério Público Federal. Porque a gente... Não, é que na verdade a gente tem no município, desde 2016, a gente é réu de uma ação civil pública relacionada ao saneamento. E uma das diretrizes transitórias publicadas em 2016 dizia que a gente não podia aumentar índice construtivo. Sem resolver o saneamento. Sem resolver o saneamento. Só que o Ministério Público não conseguiu enxergar naquele momento como que a gente ia alterar o plano diretor sem aumentar o potencial construtivo, né? E daí foi feita uma audiência com a juíza aqui na 4ª região, em Porto Alegre, e daí o Benami explicou, né, que na verdade a intenção era realocar os índices e não aumentar os índices, e que haveriam estudos para isso e tudo mais. Então, houve aí um despacho judicial de que o município poderia continuar tendo estudo, porque o estudo seria benéfico e contribuiria para essa questão do saneamento. Sim, né? justificaria, né? Mas até que isso se desenrolou, mudou gestão, mudou prefeito, tudo mais. E aí eu quero pegar um gancho aqui, que eu acho que é bem importante que tu falou, e a pandemia. Porque a pandemia, eu tenho absoluta certeza de que mudou totalmente o olhar desse plano diretor, né? Porque até então a gente estava trabalhando em cima de uma situação e de uma cidade que era absolutamente sazonal, né? E aí veio a pandemia e ela começou a virar permanente. Fuga das pessoas. Exatamente. Porque muitas pessoas, eu sei, olha, eu veraneio em Atlântida há muitos anos,
Por exemplo, o meu vizinho da frente é uma pessoa que era sazonal e hoje ele está morando na praia, né? Então, assim, como é que ficou essa transição? Porque vocês tiveram que refazer os planos, como é que... O que aconteceu ali? Restartaram as Porque, oficinas, as ideias, né? alguma coisa Porque aqui restartaram, né? Aqui a gente teve uma girada de chave completa, né? Não, a gente não restartou, porque na verdade, assim, a gente já estava trabalhando com a pior situação, né? Que é quando a praia tá cheia. Sim. O município tem 16 mil habitantes, mas tem mais de 40 mil economias. Sim. Economias. Sim. Isso não são é pessoas, né? Porque daí, se tu for pensar 40 mil economias e pensar que são 3 por casa, né? Já dá muito mais. Então, a gente não trabalhou em nenhum momento com a população de 16 mil habitantes. Sim. O Benami sempre trabalhou, o NTU, né? Enfim, a equipe toda dele, com essa população da época de verão, né? Com tantas economias para atender. Porque o serviço de lixo, o serviço de transporte, a via, ela tem que atender as 40 mil economias e não as unidades imobiliárias e não as 16 mil pessoas. Né? Então, não houve essa coisa de começar de novo, porque já havia vindo trabalhando com esse todo, né? Sim. E a ideia é que se vai atender todas as unidades imobiliárias, as 16 mil pessoas vão estar muito felizes no inverno. Não, isso é verdade. Mas aí eu entro numa outra coisa aqui que eu acho que é importante a gente contextualizar. Tu disse que vocês estavam trabalhando com a pior hipótese, que era considerando as 40 mil economias, certo? Numa situação atual, perfeito? Só que aí vira a chave e o plano vai começar a criar a possibilidade de ter novas economias. Sim. Então, entendeu? Como é que fica ainda assim, né? Então, na verdade, era um estudo em cima da pior hipótese, mas Pensando em numa história, num cenário pior ainda. Sim, mas daí entra o prognóstico, né? Tá. Porque o diagnóstico, tu trabalha com o que tu tem. Daí, então, foi feita essa primeira audiência do diagnóstico, teve problema com o Ministério Público Federal ali, um entrave, mas que foi resolvido. E daí, depois, a gente retomou, aí o Ministério Público pediu pra gente fazer uma nova apresentação de diagnóstico, o Ministério Público Estadual pediu que a gente fizesse de novo apresentações territoriais, ainda era pandemia, daí a gente fez em modelo híbrido, então tinha espaços onde as pessoas poderiam ir assistir fisicamente, mas também era transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, podia mandar perguntas ali online, né? Então, foi feito mais 3 audiências dentro ainda do executivo, né? Na esfera do executivo, mais 3 audiências públicas nesse modelo híbrido, antes de... daí, depois ficou 6 meses o plano com a equipe técnica da prefeitura. Sim. Xangri-Lá é uma prefeitura que tem um corpo técnico bem extenso, assim, a gente... E eu diria até que bem qualificado. Que bom, né? Em relação a outras prefeituras do litoral, né? Então, ficou ali com a gente analisava todas as demandas que vieram durante esses 6 meses, de todas as esferas, fizeram né? uma peneirada geral, né, Exato, Luísa? o que a gente achava que era pertinente, o que condizia com o plano ou não, né? E daí, a gente mandou um texto para o CMDU, né? Aí entraram também as observações do que a Bibiana foi trazendo dentro dos estudos que ela ia fazendo, né? Assim como de outras entidades e enfim... demais pessoas da sociedade Aquela civil. coisa do público com o privado, a parceria ganha-ganha. Eu acho importante colocar nessa questão do crescimento que tu falou, que no diagnóstico do plano, em cima do índice máximo, do potencial máximo construtivo de Xangri-Lá, foi levantado que ele tinha 30%, né, Luísa, de área, da área máxima construída. Olha só, gente. Sim, ele estava pouco adensado. Ou seja, ele estava pouquíssimo adensado. E assim, em termos de projeção, a projeção até 2030, se eu não me engano, era dobrar essa área construída. Então, ainda tinha muita folga na densidade. E o crescimento, realmente, assim, eu acho que ele foi pensado com o crescimento, porque o que acontece? A gente tem Capão ali do lado. Exato. E Capão é e totalmente Xangri-Lá diferente. e a Atlântida é uma continuação de Xangri-Lá. E ainda assim é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Tem uma barreira física, inclusive, né? Que a gente olha casinha de 2 pavimentos. E aí, pá! E daí 15 pavimentos em Capão. Mas tem essa questão, assim, de que Capão tá muito saturado, Sim, né? sim, Praticamente Capão não tem terreno mais. Então, é impossível não pensar um plano diretor com a ocupação, né? De Xangri-Lá e da sequência
desse, E aí desse crescimento, assim. Assim, até pegando esse teu gancho, entrando na verticalização, vocês não acham que a questão polêmica da verticalização, e assim, nem é tão polêmica, porque ela passou de 7 para 14 em pontos estratégicos, como vocês colocaram, vem da experiência... Não passou pra 14, Não é mas 14. vamos lá. Em pontos estratégicos, em pontos estratégicos, em pontos estratégicos. Daí tu me Mas corrige. não é 14. Tá, né? 14, tá. Me corrige agora, então, daí, Luísa. Vocês não acham que vem de uma má experiência de Capão da Canoa? Eu acho que sim, eu acho que até a resistência da população, quando a Bibiana tava falando Aham. isso, eu pensei nisso, assim, eu acho que até a resistência da população vem do tipo, nós não queremos ser Capão, nós não queremos ser Capão, Exato. sabe? Mas é que em nenhum, só que eu acho que havia um medo tão grande que parece que as pessoas não prestavam atenção no que era apresentado na audiência Sim, pública. acredito que Ou sim. não entendiam, né, Luísa? O que eu acho que é mais provável. O que eu acho que é mais provável. Porque eu lembro de uma situação do professor Benami falando assim, ó, aí vai ter, por exemplo, vai ter energia solar na edificação. E alguém gritou, nós não queremos edifícios! Sabe? Mas, gente, ele tá falando de energia solar na edificação. Ele não tá falando Não que tá ia ter falando um da edificação. edifício. Sim, edificação, Edificação entenda-se. qualquer edificação. coisa, gente. Podia ser, né? Edificação. Qualquer coisa. Não é edifício, é edificação. Mas O povo não sabe nem distinguir o que é edifício e edificação. Adoro, mas é gente. que, de repente, eles não tão nervosos, no Sim. sentido assim, ó, tipo, eu não quero, que eles só conseguem ver daquele viés, Sim. né? Aham. Porque às vezes a gente tá É uma nervoso com resistência, isso. mas isso é normal, né, Luísa? Eu É acho normal. que é normal. A gente acompanha normal. muito aqui em Porto Alegre também, que existe uma resistência em uma série de coisas que parece que aquilo lá é meio que uma lavagem cerebral que acontece ao longo dos anos, né? Então, assim, tudo que é novo é uma polêmica, Sim. né? Então, a gente sabe que isso é assim, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente viu claramente na Orla, né, gente? Isso foi assim, quando surgiu a história de vamos fazer uma Orla nova, aquilo foi meu Deus! É. E hoje em dia não tem um vivente na cidade que não vai pra Orla, né? Espaço maravilhoso. Não tem, né? não Espaço tem. É a maravilhoso. mesma coisa lá. Então, eu acho que o pessoal, na hora que vem aquela coisa que é meio que um choque, assim, vira uma barreira e ninguém quer. Mas aí depois, quando a pessoa vê, não, mas ó, só um pouquinho, acho que ficou uma coisa legal, acho que eu vou começar a gostar disso. É ou não é? Eu E eu até acho quero, que- eu até antes de, vou só te interromper rapidinho, Bibis, desculpa, eu quero que tu me corrija qual é a altura, porque em todas as mídias e tudo É mais verdade. fala 14, só que assim, do mesmo jeito que 7 pavimentos é uma coisa, a gente não fala em altura, tipo, Uhum. 40 metros, Uhum. 10 metros, a gente fala em pavimentos, né? Isso é muito relativo, eu acredito que esteja vinculado a algum código de obras, alguma coisa que te diga uma metragem mínima de Sim. entre piso e pé direito. Eu quero entender qual é, de fato, a altura realmente Ótimo. colocada, né? Então, eu vou falar uma coisa assim, super polêmica. Eu Nesses- adoro essas coisas Nesses super 3 polêmicas, gente. pontos da beira-mar, não tem altura. Como assim? Como assim não tem altura? Não, tem como não tem altura. altura? São Envelope polígonos... volumétrico. São Hã? polígonos Envelope especiais volumétrico. Isso é bom. de interesse olha. turístico, tá? Tá. São PIPs, polígonos de interesse prioritário. E são de interesse turístico, Uhum. esses pontos. E no entorno das praças tem os PAPs, que são de infraestrutura. Então, a ideia é criar a mesma ambiência da Praia de Atlântida, a ideia do plano diretor, Uhum. isso já veio do NTU, tá? Uhum. É criar a mesma ambiência da Praia de Atlântida nas outras centralidades dos balneários. Para Tá. que tenha um movimento de comércio, porque as pessoas usem as praças, Sim. porque as praças dos balneários, elas são meio... Elas são super residuais. Exato, subutilizadas e tudo É. mais. Então, para que tenha movimento de comércio. Nos PAPs tem uma limitação de altura, que são 5 pavimentos. E para melhorar essa relação, né, visual com a Sim. praça e tal. Então, tem todo um estudo ali para isso. Mas os térreos têm que ser comerciais, que é para dar Maravilhoso. esse movimento, tá? Nos de Maravilhoso. interesse turístico, eles têm que ser de interesse turístico. É isso que diz, tá? Tá. E daí, eles são regrados de acordo com o envelope volumétrico e os parâmetros de desenvolvimento. Os Tá. parâmetros, os indicadores de desempenho, desculpa. Que são uma lista de praticamente 50. Tá, é uma boa Tá. lista. Uhum. É uma boa lista. Que vão, como eu disse antes, desde questões de densidade até questões de mobilidade, questões de infraestrutura da edificação mesmo, tipo acesso à energia elétrica, água, Uhum. se a energia é renovável ou não, né? Enfim, tudo isso conta algum ponto. Aham. Então, dá muito mais trabalho para o profissional que vai desenvolver o projeto, Mas que, mas gente, qualifica muito mais a cidade. é Não, pra e, isso que e- nós não, existimos, e gente. não é um critério simples, é um critério que para ser colocado ali, né, ele realmente precisa passar por uma boa análise. Precisa. Então daí,
esses indicadores são o que vai limitar ou não a altura da edificação, tá? Vai depender de onde ela está localizada. Se ela estiver perto de uma avenida maior, que ela cause menos sombra nas edificações, na praia, como é que vai ser essa relação com o entorno, né? Gente, gostei. Tudo isso vai mudar, porque senão a gente tem um monte de caixa de fósforo igual na cidade, né? Aí, assim, acaba qualificando a arquitetura, acaba qualificando a paisagem e pensando no entorno realmente. Qual é a infraestrutura que aquele entorno precisa? Aí, existe um limite, né? Por exemplo, a gente tem na Praça da Sé hoje, que é um desses PIPs de interesse turístico, pelo plano regulador normal, se a pessoa optar por não fazer um projeto especial, que ela quer fazer normal, ela pode fazer 2 pavimentos, taxa de ocupação 70% ao setor comercial 2, tá? Zona comercial 2. Se ela optar nos outros 2 pontos, que é no Hotel Termas e na área do antigo Banrimar, que é a Praça Central de Rainha do Mar, são 7 pavimentos, é uma zona comercial 1, 70% de taxa de ocupação, nesses 2 pontos. É o que já tinha antes no plano. Sim, tá? É isso que eu ia dizer. Se ela optar por fazer o projeto especial e ela quiser fazer um edifício mais alto, ela pode, se ela atender os indicadores? Vai depender do estudo. Mas se ela precisar de mais índice, então entra isso que a Bibiana comentou dos 30%. O Benami fez todo um estudo que dizia que a gente está usando só 30% do nosso potencial construtivo. Então, a gente tem 60% ainda para usar. Então, ele guardou mais 30% para a gente ir usando, né? E 30%, se eu não me engano, é 33, 34, tá? 33, 33, 34. Então, 34% a prefeitura pode remanejar. Então, aqui nessa quadra tá sobrando o índice. É o estoque. É o estoque de quarteirão. Só que não é um solo criado. É uma transferência do potencial existente, né? Então, a prefeitura vai remanejar e vai vender esse índice. Como que é calculado esse preço desse índice? De novo, pelo indicador de desempenho. Então, quanto mais o empreendedor qualificar o entorno dele, se ele, por exemplo, ele vai fazer uma edificação que vai ter 500 apartamentos, sei lá, né? Vai ser um prédiozão, assim. Vai ter 500 apartamentos. Isso vai gerar um tráfego nas vias do entorno, né? Vai gerar uma demanda por estacionamento. Ele vai resolver tudo isso? Ele não vai. Ele vai criar ciclovia? Ele não vai. Ele vai precisar alargar a via? Ele não vai. Isso vai contar ponto a favor ou contra ele. Se contar contra, ele vai pagar mais pelo solo, pelo índice. Entendi. Se ele resolver os problemas dele daquele indicador, qualificando a cidade, aquele índice, ele não vai precisar pagar naquele indicador. Mas, como eu disse, são 50. Então, dentro dos 50, esgoto, por exemplo, todos eles vão ter que resolver um esgoto numa área central. Exatamente, que é um problema na cidade geral, né? Aí, essa lógica. Eu também gostei. Aí eu quero pegar esse gancho, porque eu acho que, assim, é aquela coisa, né, gente? Na teoria é tudo lindo. Bibi, na prática, qual vai ser o olhar da empresa, do arquiteto, diante dessas mudanças? Porque, assim, é uma coisa absolutamente diferente do que a gente viu desde sempre na implantação das edificações na praia, né? Era outra situação. Então, o que isso vai, na prática, enfim, né? A melhorar ou piorar para o empreendedor? É muito diferente e é muito mais complexo, sem dúvida, muito né? mais. Desafiador. Mas é muito desafiador e... Que legal, porque é o que a gente tá aí mais pra gosta. isso. A gente gosta de desafio, né? Porque é isso... O arroz com feijão, a caixinha de fósforo, como disse a Luísa, a gente faz fácil. Senta e faz e tá pronto. Mas a gente gosta muito desses desafios, né? E desses projetos especiais, é o que a gente tem trabalhado bastante no litoral, que era exatamente em cima desse plano. Agora saiu o decreto dos EVUs, que saiu só esse ano. Então agora realmente a gente consegue trabalhar em cima disso. Mas eu acho que isso vai dar uma qualidade para o município, sabe? Vai viabilizar projetos mais ricos e uma fruição de espaço, um espaço público também mais adequado, vai viabilizar, assim, mais fachada ativa, mais espaço caminhável, mais centralidades. Então, acho que isso vai ajudar muito. E em relação à verticalização, o que acontece? Como a Luísa falou, são 4 pontos na orla, que são novas centralidades,
E os demais terrenos onde a gente pode verticalizar são onde a gente podia 7 pavimentos já. Então, assim, é a Avenida Central, é Paraguaçu, que é onde a gente pode. Para a gente ter um projeto especial nessas áreas, tem uma série de condicionantes. Tu tem que juntar um número X, ter uma área mínima de terreno, tu tem que fazer uma análise toda em cima desses parâmetros, né? Que a Luísa colocou, fazer uma análise de sombreamento, tem que trabalhar dentro de envelope volumétrico, ou seja, não tem número de pavimentos máximo. Tu trabalha com envelope e tu constrói dentro do envelope volumétrico. Isso cria uma arquitetura muito mais rica, né? Sim. Então, assim, ó, coisas que a gente adorava e que a gente não tinha possibilidade de fazer. Sacada! Garden! Adoramos fazer garden. Todos os apartamentos são garden agora dentro do envelope volumétrico, Que legal. sabe? Ai, Então, que isso legal. é uma coisa que enriquece muito a arquitetura e que a gente está muito feliz de fazer. Que bom. Eu acho que a gente tem 2 pontos aqui que são bem importantes a gente colocar nesse sentido. Primeiro é que eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora de crise, né? Crise climática, essas mudanças loucas que estão acontecendo aí. A gente está trazendo alguma coisa para a cidade nova nesse sentido de viabilizar uma sustentabilidade que até então não existia. E agora, a segunda coisa que eu acho importante, existem esses 50 itens aí de desempenho, enfim, a aprovação do projeto da cidade, porque agora a gente começou a botar um EVU que antes não existia, certo? Isso vai burocratizar. Não necessariamente, assim. Porque a minha pergunta é, como é que isso está literalmente, como é que vai ser analisado literalmente na prática, sem que isso caia num fator humano? Então, cai no fator humano, tá? Pois é. Mas, não, mas ele é bem regrado no IVU, né, Bibiana? Fica bem claro, assim, como que esses parâmetros funcionam. A gente tem também, já aproveitando para fazer aí uma divulgação, a gente lançou em maio, eu acho. Acho que foi 28 de maio, a gente lançou uma plataforma da Place, que tu consegue consultar. Então, tu consegue consultar esses estoques, consegue consultar... Que bom. Consegue consultar também como que estão os indicadores para aquela zona. E isso vai sendo atualizado conforme os empreendimentos vão saindo, conforme as pessoas vão construindo, né? É como um boletim informativo. Como um boletim informativo, tá? O próprio plano diretor criou um sistema municipal de gerenciamento, tá? Ele cria um sistema. Isso é público? Não. É público porque a Place está transparecendo isso, tá? Mas o sistema, ele é mais do que só o alimentar dados, tá? O sistema, ele é composto pelo CMDU, pela comissão técnica do plano diretor, que são os técnicos da própria prefeitura. O CMDU, que daí é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que tem três esferas. Então, tem as pessoas da esfera pública, tem as entidades que são representativas do setor privado e tem também da sociedade civil. Então, a sociedade civil, inclusive, a gente tá sem nenhum membro, porque ninguém se inscreveu no edital, mas a gente tem 6 ou 7 cadeiras, 7 cadeiras, eu acho, para entidades da sociedade civil, que ninguém se inscreveu no edital, enfim. Então, hoje, o CMDU como tá assim, operando... gente? Já estamos nós aqui das véias, pode botar a gente lá, gente. Não, mas tem que ser de lá. as véias tá entendi. dentro dessas de... Entendi, é de lá. Não, as véias tá como da se fosse... técnica. Dentro da técnica. O civil é o morador. Que daí a gente tem o Sinduscom, a gente tem CAL, a gente tem CREA, a gente tem... OAB, tem várias entidades ali já representando. Mas as organizações de bairro, por exemplo, tipo regionais, pescadores... tipo os RPG, gente, não regionais. Essas coisas não tem ainda representação. Mas estão dentro desse sistema que foi criado, tá? Já está regulamentado também. Foi feita uma nova legislação para o CMDU, incorporando essas associações de bairro, porque antes elas não tinham uma cadeira no CMDU. Então, isso também foi uma coisa que veio com o plano, né? E tem também esse sistema de monitoramento que está dentro, que a gente está operando através da Place. Então, a gente... todo o plano diretor ele foi feito na plataforma SIG, né? E que é o sistema de informações geográficas, que alimenta com dados, né? Então, não são só desenhos. Cada desenho que tá ali, cada corzinha tem uma série de dados e a gente continua alimentando esses dados. Então, cada coisa que é construída, que vai para o cadastro, que é lançada, ela é lançada ali também. Então, sai do estoque construtivo e já aparelha isso é legal. Tudo. Isso é bom. Legal. Aí, isso na prática, então, ele dá o subsídio para fazer as análises dos processos. Mas
a minha grande preocupação quando surgem essas coisas novas é que a gente sabe que quando tem pessoas atrás, as pessoas têm entendimentos, né? Acho que a preocupação é a análise propriamente dita, Tá, assim, então, sabe? mas o EVU, ele é analisado por uma comissão de 10 pessoas. Tá. E a gente faz por voto, né? Tipo, Ah, o que a maioria entende. Ah, tá, não é um diferente. só que analisa, tá? diferente Então, assim, do que cair na mesa de um técnico Sim. e aquela pessoa lá avaliar. Não, são 10 pessoas, tem pessoas do jurídico da prefeitura, tem arquitetos 4, Uhum. tem um cartógrafo, 2 engenheiros civis. Uhum. E tá, enfim, são... Eu acho que é importante. Essa é a comissão que é uma equipe técnica. né? Isso é melhor, né, Bibi? Exatamente. Quando é um EVU mais simples, que a gente entende que é quando não tem Impacto. aumento de índice Uhum. construtivo, tá? Não de impacto, assim, mas quando é uma coisa que não tem aumento de índice construtivo, pode até ser avaliado só pela comissão. Se a comissão assim julgar, se a comissão achar que não, tem um ponto aqui que tem que ser avaliado pela sociedade, a comissão pode jogar para dentro do CMDU, porque o CMDU é componente do SMGP. Então, vai para o CMDU para também haver uma análise da sociedade. Sempre que houver aumento de índice, é obrigatório passar pelo CMDU e pela Câmara Municipal. Tá? Tá. Se não houver aumento de índice, não é obrigatório, daí vai depender, porque, por exemplo, posto de gasolina precisa, entende? Tipo, Sim, então, pela assim, atividade. tudo não Pela vai, atividade. tem coisas que Mas são... ainda assim, eu tô botando aqui, porque vocês sabem que a gente gosta de botar um fogo no parquinho, né, gente? Mas assim, acho super importante, que bom, não é só uma pessoa que analisa, porque a gente sabe quando é uma pessoa para um evento, a coisa fica mais complicada. Mas ainda assim, eu acho que a gente já teve exemplos aí e a minha preocupação, na verdade, é essa de trazer aqui, porque a gente sabe que o empreendedor, quando ele pega um terreno na praia, ele quer, vamos lá. Ah, sim, é rapidão. Uma comissão com 10 pessoas, isso vai trazer morosidade pro processo. Não, a gente tem prazo, né? No EVU, a gente tem prazo. A gente tem 30 dias para dar o despacho. A Bibiana tá aqui, já protocolou o primeiro EVU dela, já recebeu o primeiro retorno. Funcionou! Aí, funcionou. Porque a gente tem prazo, a gente tem 30 dias para dar o primeiro parecer. Daí, claro, assim, é como todo projeto que entra na prefeitura, vai e volta, né? Então, assim, vai depender também do retorno do empreendedor, vai depender, né? Mas o nosso prazo é 30 dias para dar o parecer. Aí, depois que o EVU tiver todo aprovado, aquela coisa toda, o EVU tá pronto. Se tiver redefinição de índice urbanístico, passou pela Câmara, vai para um alvará de construção normal. Só que aí, eu, Luísa, lá no setor de aprovação, não vou mais avaliar o projeto pelo índice que tinha lá naquela quadra no plano regulador. Eu vou pegar o EVU que saiu, e vou ver o que é que eu tenho que pedir naquele projeto, né? Entendi. Então, só que daí também o trâmite é o normal de aprovação, porque a outra parte já está toda pronta. Só o que vai mudar é que os parâmetros que eu vou observar são os do EVU e não os de conformidade. Entendi. Legal. Legal. Eu acho que tem um facilitador aí, que é exatamente assim, como essa equipe, como esse corpo técnico participou da construção do plano diretor junto, sabe? Tem uma consciência e tem uma ciência e, acima de tudo, tem um desejo de ver o município crescer. E tá favorável a isso. Então, isso ajuda muito, sabe? A gente vê, assim, uma troca muito boa com a Luísa, com o pessoal da prefeitura, a gente vê uma troca muito boa. Então, acho que isso é muito positivo. E eu acho também até um desabafo, assim, enquanto servidora pública, né? Muitas vezes a sociedade vê a gente como, nas audiências públicas, principalmente, né? Vocês querem, não sei o quê. Gente, eu prestei concurso para ser servidora pública do município, eu tô lá para servir o município. Então, tudo que for dentro da lei e que puder ajudar as pessoas, a gente vai fazer, a gente vai orientar, né? Só que, às vezes, as pessoas querem coisas que fogem do nosso alcance. Sim. Né? Mas a gente tenta regrar, a gente tenta ter o máximo de frieza ao analisar aquilo ali, né? E também eu acho que... A imparcialidade, né, Luísa? Exato. A imparcialidade. Quando a gente tem dúvida, a gente manda pro CMDU. A gente já faz assim hoje, sabe? Sim. E o CMDU tem pessoas da sociedade civil. Então, é até importante que as pessoas da sociedade civil venham pro CMDU. Claro, assistam, participem. Né? E eu acho que... Mas uma coisa que eu acho importante que a Bibi colocou aqui, que foi essa construção coletiva, né? Entre público e privado.
Porque nessa circunstância, vocês abriram as portas para justamente aquela conversa com o responsável técnico, quando tá, né, aprovando o seu projeto, etc. Porque a gente sabe, né, porque isso aí é uma barreira enorme que existe na aprovação de projetos, assim. Em outras secretarias, enfim, às vezes é uma dificuldade enorme para a gente conseguir contato com o servidor que tá lá, que tá avaliando o projeto, e ninguém melhor do que o próprio arquiteto, autor do projeto, para explicar, para esclarecer. Mas isso Né, é gurias? engraçado, porque às vezes as pessoas ligam lá e perguntam assim, eu posso ir quando aí falar contigo, que dia que tu atende? Eu digo, não, eu tô aqui todos os dias, segunda a sexta, meio-dia e meio às 7. Só chegar. Né? Pode ser assim que surja uma reunião do meio da Sim. tarde, né? E tudo. Eu não tenho muito como controlar, ou que chegue e tem outra pessoa para atender, mas a Bibiana vai quando Quando ela quer, precisa. quando ela precisa, eu e a acho que gente isso é uma atende, coisa muito sabe? importante. Então- Porque somos todos humanos. É, todos também. queremos a mesma coisa, que é o Exatamente. futuro bem feito para a cidade, né? Exatamente. Então a gente tá Uhum. sempre, a prefeitura de Xangri-Lá é sempre assim, a gente tá sempre aberto para atender as pessoas, assim, eu posso falar por mim e pelos meus colegas, Sim. a gente nunca, inclusive durante todo o espaço do plano diretor, teve esses 6 meses de consulta, pouquíssimas pessoas foram lá, As para pessoas só tirar dúvida, reclamam, para elas não perguntar, participam. não e participam. tudo mais, então... A crítica é fácil, né, gente? Exato. eles não Então, e participam. daí depois reclamaram que eles não foram ouvidos, mas teve o espaço, né? Tava ali o espaço. Sim. Até assim, a gente não falou tanto assim de verticalização versus saneamento, né? Porque a gente... Ah, importante. Quem vai pra praia, enfim, minha mãe tem casa em Remanso, mas eu dificilmente, assim, eu não sou uma pessoa que eu vou tanto pra praia. Já fui muito mais pra praia do que eu vou agora, né? Eu parti depois de mais velha pra uma coisa mais serrana. Uhum. Até pela minha cor, assim, o sol me prejudica, então eu acabo não indo tanto pra praia. Mas as vezes que eu fui, assim, nos últimos tempos, realmente ali na parte de Remanso, quase pegando Rainha do Mar, assim, a gente via, né, movimentos com relação da Corsã, de instalação das questões de infraestrutura básica. E aí também lendo questões da mídia, que a gente sabe que tem Uhum. distorções, uma das maiores preocupações era com relação à falta de saneamento básico, né, de uma praia que já é densificada minimamente, mas não horizontal, como que ela ia realmente absorver a verticalização, que a gente sabe que por mais que o plano agora permita, isso vai demorar muito tempo para vir a acontecer mesmo, é uma Sim, coisa a com longo certeza. prazo. Né? Como é que está sendo, como é que vocês estão vendo essa questão do saneamento, né? Como é que ela está acontecendo, quais são as previsões para ele evoluir, né, no decorrer dos anos e poder absorver essa verticalização? Então, acho que primeiro o plano não é que agora ele permite, ele já permitia, tá? 7 pavimentos na Paraguaçu, onde ele permite 7 pavimentos hoje, Permaneceu. ele já permitia 7 pavimentos antes. O que mudou foi com relação aos recursos, os projetos especiais que melhoram e qualificam a paisagem e a arquitetura, tá? Mas, então, assim, em 2016, que a gente começou a responder pela ação civil pública ali, a gente já podia 7 pavimentos. Desde então, quantos prédios saíram de Xangri-Lá? Só os da Central, porque resolveram seu esgoto e levaram a sua rede até a ET2. É verdade, a isso Central aí. mudou, a Central mudou. Isso. Tá. Mas eu acho que esse é o ponto, né, Luísa? Assim, a gente entender que existe o problema do saneamento básico, Uhum. mas este problema passa a não ser mais um problema ao passo que o empreendedor se compromete a resolvê-lo. Exato. Tô certo ou tô errado? Exato. Que Capão não fez? Que Capão não fez, exatamente. Mas em Xangri-Lá a gente tem seguido todas as diretrizes da ação de Ele esgoto, basicamente né? virou um condicionante, é isso que eu quero dizer. Ele virou um condicionante. É, Tu protocolou o projeto, a gente pede uma viabilidade da Corsã. Se tem rede de esgoto e ela vem escrita assim, tá aprovado para X apartamentos, Sim. tantas lojas, tarará. Hoje não se... Então, assim, é importante Não. a gente dizer isso, gente. Hoje, na praia, Xangri-Lá não se aprova mais projetos sem que tenha resolvido o problema do saneamento básico. Desde 2016 não se aprova mais projeto. Eu estou na prefeitura desde 2018, no setor de projetos, e desde 2018, quando eu estou lá, nunca foi aprovado um projeto sem ter uma viabilidade Uhum. Tá. da Corsã, tá? Tá. E aí eu vou entrar num outro Quer mérito dizer, aqui. um projeto que não possa ser com fóssil consumidor, porque as residências, sim, elas são com Esse fóssil é o- Isso, era o consumidor. ponto da exatamente, residência, da residência. exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Uma coisa é... E isso é uma discussão que a gente tem até aqui em Porto Alegre, tá? Uma coisa é o empreendedor que tá lá incorporando um empreendimento que tem, vamos lá, bala para conseguir resolver aquele problema de esgoto. E o tiozinho da casinha. Então, assim, ó, os condomínios, eles fazem a sua própria Sim. infraestrutura, tá? Uhum. Então, da mesma forma que os prédios, ou eles têm a viabilidade da Corsã, ou eles têm que fazer
um tratamento alternativo, Uma estação própria. que geralmente é uma estação de tratamento com reuso, tá? Enfim, mas eles têm que solucionar o esgoto deles antes de poder Antes de ir pra construir. rede. Isso. Tá. Não, é que daí, se não tem, teve uma época que a gente não tinha espaço na ET, né? Então não tinha rede, daí tinha que resolver Ah, o seu, sim, tá. seu esgoto dentro do condomínio. Por isso que era do com lote. reuso, né? Isso, por isso que era com reuso. Mas se vai pra rede e tá Sim. resolvido indo pra rede, tá? Mas a gente tem, enfim, a Praia de Atlântida, Xangri-Lá, Remanso, todos os balneários, né? Eles foram construídos antes da gente ter a preocupação com saneamento. Sim, antes exatamente. da gente, enquanto humanidade, enquanto sociedade, ter essa noção, né? Então, não tinha infraestrutura de rede de esgoto e de saneamento básico mesmo, no geral, assim, nessas áreas. Hoje, esse é o problema da prefeitura. Essas áreas são o problema da prefeitura. Tá. Porque a gente precisa implantar rede, tá? Aí, nisso, sim, a Corsã tem um cronograma, a Corsã Egea, que eles apresentaram, inclusive, na nossa audiência pública de plano de saneamento, que também aconteceu em maio, que é, até 2028, eles se comprometeram a fazer uma cobertura de cerca de 60% de esgoto, e até 2033, de cerca de 90% de esgoto. É isso que está no contrato, e daí qualquer eventual mudança no contrato pode gerar aí multas contratuais, enfim. Tá. Né? Então, existe um prazo para resolver esses esgotos dos bairros, tá? Aí isso vai afetar tanto as áreas que pode verticalizar, quanto as áreas que não pode, que são as áreas residenciais, que é a maior parte, né? Hoje, desde 2016, as diretrizes transitórias, o município exige fossa, filtro e sumidouro nas áreas residenciais, tá? Então, qualquer projeto que passe pela prefeitura, desde construção nova, regularização de edificação ou ampliação, a gente exige fossa, filtro e sumidouro. Mesmo que a pessoa, mas eu vou fazer só uma ampliação da garagem, não tem nenhum ponto de água. Tá, mas o resto da tua casa não tá resolvido. Então, primeiro tu vai botar a tua fossa. Então, é isso. Então, acho que aqui a gente teve a resposta que a gente precisa. O tiozinho da casinha hoje é fossa, filtro e sumidouro. Isso, é isso. Isso. É isso que eu queria saber. Sim, ele não precisa fazer uma obra. Exato, não tem como. Senão inviabiliza, né? E a gente tá agora num impasse, assim, na área central, porque a Corsã já instalou a rede. E daí a gente tá tocando os alvarás, a gente exige fossa, filtro e sumidouro. Só que às vezes o cara vai investir agora e vai ligar amanhã, né? Pois então a gente já tá solicitando viabilidade da Corsã para essas obras, em alguns casos, em áreas que já tá passando a rede, porque às vezes até ele terminar a obra, já tá com rede. Então ali a gente tem um misto ainda, né? Então essas áreas que estão adquirindo rede, a gente tá revendo essa questão. Mas a regra geral é fossa, filtro e sumidouro. Maravilha, Legal. gente. Show de bola. Eu achei excelente o papo. O que tu achou? Eu amei. Porque assim, a gente atua minimamente, né? Na praia, mas a partir de agora acho que a gente pode começar a atuar mais. Fazer uns EVUs, vou adorar. Fazer uns EVUs, né? Resolver os problemas. Achei muito bom. Nossa, um aprendizado incrível. E até comparativo com o que a gente tá vivendo aqui, né? Porque eu acho que eles estão se preocupando e estão se preparando muito antes do que Porto Alegre fez, né? Porque resolver nesse momento é muito mais fácil, muito mais simples, né? Claro que existe uma questão de proporção, né? Porto Alegre é uma dentro cidade dessa muito proporção. mais... É muito mais fácil fazer em Xangri-Lá, né? Mas, de qualquer forma, mesmo sendo mais fácil fazer em Xangri-Lá, eu vejo, assim, que tem um elogio para a gestão que comprou essa ideia, né? E que foi atrás, os técnicos, a gestão que compraram, porque não é tão fácil assim, né? Eu acho que também complementando o plano diretor, agora a gente, e daí um elogio à gestão, né? A gente está fazendo também o plano de saneamento básico, que está sendo revisto, que ele é de 2015, então ele está na Câmara agora, para análise, tá? A gente está em processo de estudo para contratação, possivelmente do Lastran, para fazer o plano de mobilidade. Isso é legal. A gente também está com uma possibilidade de contratação viável, assim, que já está no processo, assim, de contrato, que é
de uma empresa para fazer um plano municipal de manejo de águas pluviais para resolver as questões de drenagem. Então, o município tem contratado planos e a gente também está agora com as oficinas do projeto Orla, que é como se fosse um plano diretor, só que só para Orla, para resolver esses conflitos de Orla, né? Sim. O quiosqueiro com o cara do bar da beira da praia. Gente, isso é e o uma pescador, briga eterna, e o surfista, e a drenagem As que dunas. chega, e as dunas, e a rua, e o calçadão, e Isso é porque uma um quer uma briga coisa, eterna. outro quer outra, né? Então, a gente tá aí com o Projeto Orla, que tá tendo as Legal. oficinas agora, que também tem uma empresa que tá fazendo esse planejamento do Projeto Orla. Ai, que legal. Que legal. Bibi, acho que o mercado viu essas alterações de uma forma positiva, né? Muito positiva. Eu acho que o mercado vai crescer e vai migrar muito para Xangri-Lá, né? Tanto que tem muito investimento, tem muito estudo em andamento, muita coisa acontecendo. Acho que vai ser muito positivo. Acho que o crescimento de Xangri-Lá vai ser Ai, gente, que muito, joia. muito positivo. Adoro. Eu particularmente adoro saber de tudo isso, porque eu sou veraneio em Atlântida já faz muitos anos, a gente tem casa lá. Minha família tem casa e a gente tem um carinho especial, assim, pela cidade. Na época da pandemia, a gente ficou lá durante 2, 3 meses, enfim. E foi super importante. Mas aí a gente começou a ver, assim, o quanto a cidade mudou, assim, né? Porque, gente, essa questão de pandemia, ela veio e mudou completamente a cara da cidade, né? E até assim, antes de agradecer vocês, a gente queria dar um mimo pra vocês, que todos os nossos convidados recebem. Muito obrigada. Né, um mimozinho pela participação. Obrigada. Muito obrigada. Pra vocês usarem, pode abrir, certeza. né? Fiquem à Abre, vontade, faça a gente, propaganda. né, gente? Faz propaganda aí, é tem pra que gostar usar no de escritório, é pra usar na prefeitura, né? É pra povo tomar tem que um café. E poder a caneca, né? Exatamente. Não, mas o povo vai gostar de vir pelo papo também, né? Porque foi muito bem legal, né? descontraído. Ai, legal. É um assunto que a gente gosta um pouco de falar, né, Luísa? Não, a Ai, gente que legal. adora falar de plano diretor aqui, de eu acho que desenvolvimento isso, urbano. a gente é apaixonado pelo que faz. É. Então, acho que isso ajuda muito a gente a falar, né? Que coisa Que boa. bom. Ai, gurias, esse papo foi incrível. A gente Foi bem adorou, legal. assim, foi maravilhoso. Mil obrigadas pra vocês. Obrigada a vocês pela A gente que oportunidade. agradece. E dizer que o município está de portas abertas. Se tiverem dúvidas, a gente está lá Ah, com certeza. para esclarecer. Não, com Teremos certeza, toda certeza. gente. Com certeza. E até assim, gurias, contatos, quem quiser achar vocês, Luísa, onde te encontra, pode deixar tuas redes, e-mail, o que tu quiser, fica bem à vontade. Tá, então, as minhas redes eu uso só no privado, né? Sim. Mas se tiver dúvidas, daí na a Secretaria prefeitura. de Planejamento, na Prefeitura. Sobre plano diretor é isso, né? Eu não trabalho fora, só na Prefeitura. Então, as minhas redes só para uso pessoal mesmo. Então, tá legal. Mas sigam a Prefeitura, né? No Instagram, eu acho que... Porque daí essas divulgações de planos e tudo mais, a gente faz tudo através do Instagram da Prefeitura de Xangri-Lá mesmo. Legal. Maravilha. E Bibis? Bom, eu então vou deixar as minhas redes, vou deixar o meu contato, é Bibiana Fitterman Arquitetos, e a gente trabalha muito no litoral, como deu para ver, a gente sabe tudo plano diretor de Xangri-Lá. E nós vamos ficando por aqui neste episódio incrível que tivemos. Um grande e queridíssimo agradecimento à nossa apoiadora, patrocinadora, Asbeia, que está aí conosco durante todo este projeto lindo. Pri, nossas redes. Nos acompanha nas nossas redes sociais, YouTube, Deezer, Spotify, @Estúdio T-Talks. E não deixa de conferir nosso site para ver o que a gente pode oferecer para vocês de ajuda, soluções de projetos, www.estudiotarc.com, e além da nossa página no Instagram, @EstúdioT_Arc. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.